Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Atlético Mineiro e Flamengo. Não foi hoje que o Flamengo foi campeão brasileiro. Teve a chance, porque o Palmeiras perdeu pro Grêmio, perdeu feio. A gente já vai falar sobre esse jogo, mas agora é pra falar de Atlético e Flamengo. Quase que o Flamengo perde também, né? É uma coisa que seria bizarra, né? Tipo, Flamengo e Palmeiras estão vivendo momentos ruins no Brasileirão, ao meu ver, e eles poderiam ir pra final da Libertadores, ambos perdendo seus jogos, né? Imagina um troço desse, né? E com a moral tão baixa assim. O Palmeiras, eu sei lá como que vai ter cabeça lá na final da Libertadores, porque assim, o momento é muito ruim. Mas, óbvio, jogo único, etc, e tudo pode mudar. Mas o Flamengo, assim, foi com um time mais inteiro, né? Assim, óbvio, né? Tipo, teve também um time que usou alguns reservas, né, na escalação titular. Mas eles tentaram buscar resultado, acho que até sabendo da notícia de que o Palmeiras estava perdendo para o Grêmio, tentaram colocar a marcha extra, porém empataram, né? No finalzinho, o Bruno Henrique conseguiu o gol de empate, o Bernard abriu o placar para o Atlético no primeiro tempo, e hoje é aquele negócio, né? Não acho que a atuação do Flamengo foi ruim, né? O Everson catou muito, né? E o Atlético conseguiu fazer um primeiro tempo decente no ataque, não na defesa. A defesa eu achei bem ruim, mas a verdade é que o segundo tempo, ao invés de você girar a faca, aproveitar até mesmo o Flamengo que... Olha, o Flamengo, em termos de energia, não tá lá muito bem, né? Porque o time tá se desgastando muito nesse finalzinho de temporada, etc. Aí vem o Sampaoli e vem fazer as substituições idiotas, né? A única coisa que eu tenho pra comemorar do Atlético nesse jogo é saber que o Rony não vai jogar a próxima partida. Eu não vou ter a infelicidade de ver esse cidadão em campo porque foi expulso, né? Assim, isso realmente me deixou muito feliz, sério mesmo. Acho que foi o momento que eu sorri mais, olha que foi depois do empate, é saber que eu não vou ver o Rony no próximo jogo. Essa foi a maior vitória do Atlético na partida, mas a questão é, o Atlético empata e esse empate é a diferença do time ser o 13º ou o nono. Porque 2 pontos extras, o Atlético era o nono colocado e vai lembrar, ser o oitavo no Brasileirão é vaga pré-Libertadores. Então assim, a temporada não tá morta pro Atlético. E levar um gol assim no final ali do jogo, cara, é desmoralizante, não tem outra palavra, né? A única coisa que dá pra falar do Atlético, que vai ter o Palmeiras, que vira uma boa notícia, tão mal que tá jogando, acaba virando uma boa notícia, porque no final, sabe o que é? O Palmeiras, se ganha a Libertadores, parabéns, né? Deve ir de ressaca para a próxima rodada do Brasileirão, porque o campeonato tá basicamente possível agora. 4 pontos para buscar em 2 jogos, né? Tipo, o Flamengo só precisa ganhar uma partida, não depende mais deles, né? Eu acho que eles aí vão, assim, de qualquer jeito para essas últimas rodadas, mesmo se perder a final da Libertadores, porque também não faz diferença. Eu acho que o Brasileirão do Palmeiras está perdido com o resultado de hoje. Esse era o resultado do Flamengo para o Palmeiras ficar 2 pontos. Aí podia ganhar e o Flamengo empatar uma rodada. Era plenamente possível que o Flamengo ainda enfrenta o Mirassol, mas não. Jogou muito mal. Basicamente abriu mão. Eu não acho que o Palmeiras está lutando mais pelo Brasileirão. É só olhar essa escalação do time nessa partida. Chega a ser uma piada de mau gosto. E a questão é, o Flamengo quer mais. Tá nítido isso, né? O Flamengo quer muito mais esse Brasileirão. Jogou melhor esse fim de ano, apesar de também ter oscilado, ter tropeçado, mas jogou melhor que o Palmeiras e vem terminando a temporada em uma fase melhor. E eu acho que assim, esse empate pro Flamengo, esse golzinho no final, ajuda a equipe a ganhar um pouquinho mais de confiança para quem sabe nessa próxima partida, decidindo a Libertadores, possa estar com a moral mais em cima. Mas aí a gente tem que ver, né, o que vai acontecer, nunca se sabe aí como que o Flamengo vai montar o plano de jogo, como o Abel Ferreira vai fazer, porque assim, é jogo único, o Palmeiras poupou os titulares, então eu quero ver aí o que vai acontecer nessa final da Libertadores, porque assim, se eu tivesse que indicar um favorito hoje é o Flamengo, porque o Palmeiras em termos de futebol teve aquele meio de campeonato maravilhoso, mas esse finalzinho de campeonato tá um negócio muito feio de se ver. E o fato é que o Flamengo hoje merecia até mais a vitória que o Atlético. O Atlético tem um goleiro que, pra mim, assim, pode parecer clubismo, mas eu acho o Everson o melhor goleiro do futebol brasileiro atualmente, né? E acho absurdo que o Hugo, né, do Corinthians seja convocado antes dele. Eu não sei o que vocês pensam, flamenguistas, tudo isso, mas essa é a minha opinião. Eu acho que dos goleiros brasileiros aqui no Brasileirão, o Everson é o melhor. Eu acho absurdo o Hugo Souza, o Bento ser convocado antes dele. Assim, você vê as defesas que ele fez, ele é um goleiraço. E melhor, ele sabe jogar com os pés, né? Porque ainda tem esse preceito, que eu acho uma coisa meio imbecil, de que no futebol atual você tem que jogar principalmente com os pés, né? O goleiro moderno, tudo isso. O goleiro moderno tem que salvar gols. Se ele consegue jogar com os pés também, é um ótimo extra. E o Everson tem isso, né? E o Atlético é muito sortudo de ter o Everson, porque é um goleiraço.
tá, se não é o Everson, muito das conquistas que o Atlético teve nesses tempos recentes, ou até mesmo das boas campanhas, que se a gente para de pensar em conquista tirando o Mineiro, é o Brasileirão e a Copa do Brasil em 21, né? Mas fato é que, assim, o Everson é muito responsável por isso. É um goleiraço e hoje impediu que o Atlético saísse sem pontos e é um empate, né? Que, assim, tem um gosto amargo pro Everson, porque o Everson não merecia essa derrota, né? Tava catando muito bem, mas o Atlético em si, o Sampaoli, eles mereciam bem mais. Porque o Sampaoli é teimoso, continua insistindo nos erros dele. Eu fico assim pensando, esse negócio de ficar jogando, o Rony hoje é banco, mas entra no meio e o Scarpa não entrou hoje, né? Tipo, quem criou a primeira chance de gol na partida lá contra o Lanús? Foi o Scarpa, né? E não existe motivo plausível pra falar. Esse negócio, esse papinho de, ai, porque entra com vontade, porque esse quer jogar aqui, eu acho tudo papinho. A produção é o principal. Esse negócio, sabe, porque o Rony tem vontade de jogar, o escambau. E não tenta ver com o nome, com o salário, o Rony recebe mais. Aí é a questão, vamos bancar o cara que produz assistências, que é criativo, né? Pra deixar o Rony jogar? Pelo menos, eu não consigo aceitar isso. E eu acho assim, eu já fico com temor da montagem de elenco do Sampaoli quando o Igor Gomes ganha espaço e o Scarpa não. O Scarpa perde, né? E o Scarpa, assim, eu fico com medo do cenário. Ele deve ser vendido, né? Não sei se pro mercado nacional se vai lá pro exterior, né? Já que teve time do Oriente Médio interessado, né? Mas se ele é vendido, né? Imagina se o Cruzeiro contrata ele, né? Porque dá pra jogar o Matheus Pereira e o Scarpa juntos. Ali, esses caras servindo o Caio Jorge, olha, esse ataque do Cruzeiro daria muito medo para 2026, né? E o Atlético estaria jogando fora seu principal criador de jogadas, né? Porque um técnico careca que não ganha nada há muito tempo achou que é melhor desse jeito, né? Um dos motivos pelo qual perdeu lá pro Lanús que escalou mal. E agora, tá aí, né? Tipo, fica lá fazendo substituições horríveis, né? Colocando Reinier, Rony, não tá fazendo porcaria nenhuma. Eu me cedi um pouquinho aqui. Então, vai ter vídeo do Palmeiras, não quero mais falar do Atlético, isso não tá fazendo bem a minha saúde. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.